vamos dar continuidade. Então, essa parte do auxílio da radiografia dentro da periodontia, nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças periodontais, né? Aqui mostrando, então, as alterações clínicas que nós temos. E tendo alterações clínicas, né, na parte de gengivite, nós temos que obrigatoriamente fazer um procedimento radiográfico para ver se já comprometeu o periodonto de sustentação. Então, por mais que eu olhe e fale assim, não, mas parece que a gengiva ainda não teve alguma alteração que comprometeu a parte óssea, mas só clinicamente eu não consigo verificar isso. Sondando eu consigo verificar, mas olhando só eu não consigo verificar se a pessoa não teve perda de osso ou não, quando está com gengivite. Tá? Então o que eu preciso fazer? Procedimento de sondagem, que é um procedimento clínico, mas eu também preciso fazer um procedimento radiográfico para saber se a pessoa já teve, o paciente já teve alguma perda de periodonto de sustentação. Tá? Então, ou alteração do ligamento periodontal, ou se não, alterações que sejam nas cristas ósseas ou bolsa periodontal mesmo, com perda de osso nessa região interradicular, ou se não, entre os dentes, tá? Interdental. Aqui já é mais fácil a gente observar clinicamente a doença periodontal já mais avançada, que é a periodontite, e o paciente já, com certeza, a gente já tem algum indício, né, de que teve perda no periodonto de sustentação. Então, nós vamos observar as duas situações e radiografar. Radiografar para tirar qualquer tipo de dúvida em relação à quantidade de osso perdida e como vai ser o nosso tratamento diante dessa situação. Então vamos lá. Quais são os aspectos radiográficos, né, que nós vamos observar? Então vamos observar a crista óssea. Acho que eu já dei essa parte aqui, né, mas eu vou falar de novo, tá? Então o aspecto radiográfico do osso alveolar afetado pela doença periodontal difere daquela do osso saudável. Então eu já mostrei essa imagem para vocês, mas o pessoal da noite vai assistir esse vídeo, então eu vou mostrar para eles também. Então nós temos aqui, ó, uma alteração na parte óssea. O osso deveria estar mais ou menos a 1,5 milímetros a 2 da junção amelocementária, que foi o que nós falamos na aula anterior, né? Então a parte da crista óssea ela tem que estar mais ou menos de 1,5 a 2 milímetros da junção amelocementária. E aqui nós observamos, até tem uma alteração nessa região da junção amelocementária. Olha para mim, olha para cá, veja a radiografia, importante vocês olharem com os meus olhos. Então aqui, ó, nós temos uma alteração exatamente na área de junção amelocementária. Então fica difícil nós enxergarmos aonde é exatamente a junção amelocementária nesse dente, porque está com um cárie, tá? Está com cárie nessa região. Né? Então observe que tem cárie nesse dente, uma cárie extensa nesse dente, tem uma cárie aqui, ó, uma lesão aqui. Então fica difícil saber qual é o limite exato da junção amelocementária nesses casos. Mas observe que, por mais que seja difícil da gente enxergar esse 1,5 milímetros a 2 da crista óssea, a crista óssea está bem abaixo. Então aqui a gente enxerga que o paciente tem uma doença periodontal avançada. O osso está basicamente na região de terço apical, né? Algumas áreas em terço médio, ó, e depois parte de terço médio indo em todos os dentes, seguindo desde molar até pré-molar. Essa é uma radiografia periapical, então ela mostra os ápices dentários. Com isso eu consigo enxergar se tem lesão nessa região de furca também. Porque a parte periodontal pode estar associada à parte endodôntica. Então o problema periodontal pode estar associado ao problema endodôntico. Normalmente, o que acontece? Acontece primeiro um problema endodôntico e depois migra para um problema periodontal. Então, é mais comum ter um problema endodôntico e depois ter um problema periodontal do que o contrário. Do que iniciar com o problema periodontal e acabar dando no paciente um problema endodôntico. Por quê? Porque os micro-organismos presentes aqui na polpa dentária, eles vão, né, em direção ao ápice dentário e se alojam na região periapical. Se o paciente já tem uma perda óssea na região de bolsa, né, tem uma perda óssea em região interdentária, pode conectar a doença que vem do ápice com a doença que vem do periodonto, fazendo com que haja então uma lesão endopério, é o que a gente chama, tá? Aqui, ó, observe que o paciente já tem uma lesão de furca, então já tem doença nessa região entre as raízes, tá?
causada provavelmente por causa dessa cárie grande aqui, que deve ter afetado então a polpa desse dente, fez uma lesão de fluido, certo? Mas esse paciente ele tem tanto doença periodontal, nós vemos generalizado a perda de osso, nós vemos aqui ó, essa imagem gordinha na raiz, né? Não é normal, então isso é sinal de alguma alteração. Que alteração é essa? Cálculo dentário. Então geralmente quando a gente observa essas imagens que são mais radiopacas em raiz, nós temos cálculo dentário, tá? As radiografias não indicam a morfologia interna ou a profundidade dos defeitos semelhantes a crateras, nem revelam a extensão do envolvimento das faces vestibular e lingual. Isso quer dizer o quê? Vestibular e lingual está na frente do dente, está atrás do dente. Como a radiografia periapical é uma radiografia bidimensional, ela não é tridimensional, a gente não consegue enxergar então vestibular e lingual de forma perfeita. Com isso, quem que vai me agregar para que eu tenha um diagnóstico? A sondagem. Então, para que eu enxergue exatamente qual que é a profundidade de bolsa que eu tenho nesse dente, eu preciso sondar esse paciente, tá? Aqui eu consigo enxergar, ó, que tem uma alteração óssea, correto? Vocês enxergam comigo? Esse osso aqui está diferente desse osso aqui, ó, tá? Então, se tem uma alteração de imagem, de radiopacidade na radiografia, isso é sinal que eu tenho uma alteração óssea na região, tá? Então, muda do normal. Eu olho o osso do paciente, tá com uma radiopacidade. Se eu olho ou perto do dente, a imagem ela está mais radiolúcida, porque teve uma alteração desse osso. Então, provavelmente tem alguma situação inflamatória ali que gerou um defeito nesse osso, tá? Se o osso for mais radiopaco, opa, daí eu tenho formação a mais de osso na região. Aí eu posso ter, de repente, uma osteite condensante, que é uma inflamação óssea que causa um condensamento do osso na região. E isso é muito comum acontecer. Pacientes que sofreram traumas, às vezes bateu, mordeu e acabou gerando uma lesão na região periapical, só que é uma lesão que não condenou a polpa, não teve uma necrose pulpar, consequentemente a inflamação não seguiu para necrose. Houve uma inflamação e depois houve uma cicatrização, e esse processo de cicatrização acaba condensando esse osso, fazendo com que ocorra uma osteite condensante. Então, uma inflamação óssea que gerou um condensamento no osso, fazendo com que fique mais radiopaco, certo? Aqui nós temos uma radiolucidade diferente do que essa parte óssea. Por isso que a gente tem que aliar aos achados clínicos, né? Então a sondagem periodontal, para conseguir verificar qual é a altura que eu tenho, qual é a profundidade de osso, qual a altura de crista que eu tenho, então tudo pela sondagem a gente vai fazer os procedimentos, tá? Então pela radiografia eu não consigo enxergar se eu tenho lesão vestibular, porque a minha raiz é mais radiopaca do que o osso, então eu consigo enxergar se eu tenho lesão vestibular ou se eu tenho lesão lingual, por causa que a raiz fica bem na frente. Eu vou enxergar que eu tenho lesão nessas áreas interproximais, tá? Por isso que precisa fazer então a sondagem, ou senão você faz aquela técnica de posicionamento do cone, né? Que é a dissociação, que é a técnica de Clark, que é a técnica de dissociação das raízes que a gente faz para endo. Lembra dessa técnica? Tá? Que é a técnica de Clark, que a gente dissocia as raízes. A gente pode estar fazendo também para poder verificar a parte óssea. Ou solicita uma tomografia para o paciente, porque a tomografia nós vamos ver por partes. De que quanto e quanto que a gente vai ver a tomografia? De 1 em 1 milímetro. Então vai ser uma fatia, né? Vai ser fatiada essa região. Então a tomografia faz esse procedimento e a gente pega a área que nós queremos ver e a gente vê tridimensionalmente. Eu consigo enxergar vestibular e palatino, se há alguma alteração. Olha esse paciente. Paciente que tem problema periodontal avançado, se vocês forem olhar, ele tem comprometimento nesse dente, tem comprometimento nesse dente. Olha a altura. Aqui a gente tem crista óssea, no entanto, tem uma bolsa periodontal nessa região e tem bolsa periodontal nessa região. Aqui a gente tem, ó, também parte óssea, mas tá vendo que esse osso está diferente desse? Provavelmente esse osso teve alguma alteração vestibular ou palatina, então tem uma das paredes íntegra e a outra parede não está íntegra, por isso que aparece nesse formato assim, tá?
Então, a hora que eu vou sondar, eu vou verificar qual que é a área, qual que é a face que está com um problema de reabsorção óssea. Se é a face vestibular ou se é a face palatina. Essa imagem mostra exatamente isso que eu estou falando. Como a gente não consegue enxergar por causa da raiz, a gente não consegue enxergar o defeito ósseo que pode ter na lingual ou na palatina. Por causa dessa impressão radiográfica, né, eu não consigo verificar. Imagine que o paciente ele tenha na região vestibular uma bolsa periodontal e na palatina ou na lingual ele não tem. Ele tem osso. Então, a hora que faz a impressão radiográfica, ele sai desse formato. Então, a gente não consegue detectar se tem osso aqui na vestibular ou se tem osso na palatina. Eu consigo enxergar que tem uma bolsa periodontal aqui, ó. Tem um defeito interdentário, né? Tem um defeito aqui, ó, tem um espessamento do ligamento periodontal entre furca, na região de furca. Mas na região mesmo, entre a vestibular e a palatina, eu não consigo identificar, tá? Por causa da bidimensionalidade da radiografia periapical. Ou da panorâmica, né? Panorâmica não é questão de prova. Panorâmica não é a radiografia indicada para a pele. Panorâmica, o nome já diz, é você ter um panorama da situação do paciente. Então é isso que é a panorâmica. Ela é uma radiografia que ela é generalista, ela não é específica. E na pele a gente precisa ter especificidade, a gente precisa saber crista óssea, a gente precisa saber ligamento periodontal, a gente precisa conhecer a parte de osso alveolar, então a lâmina dura, né? Então a gente precisa enxergar. E para isso a panorâmica não é o mais indicado. Tá? Então, hoje, o que nós temos de mais indicado para a pele, para poder verificar, ainda que não surgiu ainda tratamentos que sejam novos para poder verificar questão imaginológica, né? Que seja barato para o paciente, além do levantamento radiográfico. Então, o levantamento radiográfico, ele é a radiografia periapical tirada de várias posições dos dentes. Então, tira a região de molar, região de pré-molar, região anterior, né? Tanto superior quanto inferior, isso se chama levantamento radiográfico. As radiologias, normalmente, eles fazem levantamento radiográfico de 14 periapicais, ou se não de 10 periapicais, eles fazem, tá? Os levantamentos radiográficos. Tem lá na marcação, né? Quando você faz a solicitação, a requisição para a radiografia, tem lá o levantamento periapical. Esse é o mais indicado para a pele, para a gente conhecer a parte periodontal do paciente. Então aqui, ó, detecção da doença periodontal, a gente vai verificar, né, pela parte radiográfica, o que está acontecendo com esse paciente. No caso aqui, ó, nós temos um paciente que tem implante e a gente consegue observar que teve um processo de remodelação de osso ao redor dos implantes. Olha lá, ó, aqui está a crista óssea, ó, e aqui a gente teve um remodelamento ósseo, tá, dos implantes. Então, além da parte periodontal em dentes, a gente também consegue visualizar através da radiografia a parte que fica ao redor dos implantes, então periimplantar. Então a radiografia periapical também vai servir para o tratamento periimplantar. Como eu falei, ó, a radiografia panorâmica, ela não substitui a radiografia periapical em tratamentos que são complexos, tratamentos que são periodontais específicos. A gente consegue enxergar nesse paciente que ele tem uma alteração óssea? Claro, com certeza. Tá? Então, se nós formos observar o osso do paciente, ele está aqui, ó. Vou desenhar com o meu dedo o osso do paciente, ó. Olha lá, ó. Tá? Tem dentes aqui, como esses 4 aqui, que estão seguros apenas pelo tecido mole. Apenas pelo periodonto de proteção. O periodonto de sustentação já não existe mais, ó. Já não existe mais. Não tem nada segurando esses dentes aqui. Na realidade, assim, eles só estão seguros porque eles estão juntos, unidos. Se eles estivessem separados, eles já tinham sido removidos, rejeitados pelo organismo, tá? Aqui, se você for verificar, ó, o paciente tem perda óssea nessa região também. Olha o tamanho da lesão de furca que ele tem aqui, tá? Olha aqui, perda óssea nessa região também. Tá? Então, é um paciente que tem problema periodontal. Eu consigo analisar pela radiografia panorâmica? Sim, mas eu consigo detalhar? Não consigo detalhar. Não consigo ver ao certo algumas áreas. O olho tem que estar mais treinado.
Se eu perguntasse para vocês onde estaria o osso, com certeza alguns de vocês teriam bastante dificuldade de visualizar, sem que eu tivesse mostrado, né? Por quê? Porque vocês estão conhecendo, vocês estão a cada dia vendo mais radiografias. E isso vai treinando o olhar de vocês. Eu, pela radiografia panorâmica, eu já consigo enxergar grandes detalhes. Mas tem pessoas que ainda não conseguem enxergar. Então, qual que é a radiografia mais específica para a parte periodontal? Radiografia periapical. É essa que nós temos que tirar. E não adianta ser, como eu falei nas aulas anteriores, uma radiografia periapical que corte o ápice, porque daí não é periapical. Tá? Então, a radiografia elas tem que estar completa, né? Sem ter corte de cone nenhum. Tá? Então, mostrando outro quadro de paciente, ó, onde o paciente ele tem doença periodontal. Mas eu consigo enxergar exatamente aonde está o osso dessa região? É difícil. Por que é difícil enxergar o osso dessa região? Olha pra cá. Por que é difícil enxergar o osso aqui, ó, dessa parte anterior na radiografia panorâmica? Porque quem passa ali é a coluna vertebral. E daí dá uma imagem nebulosa aqui nessa região. Tá? Então, quando eu preciso enxergar áreas de central inferior, central superior, a radiografia panorâmica acaba dificultando a minha visualização. Áreas de molar é mais fácil de eu enxergar na panorâmica, né? Então eu consigo enxergar exatamente, ó, ângulo de mandíbula, canal mandibular, consigo enxergar o forame, né? Então tem forame aqui, ó, canal mandibular, ó, perdão, forame aqui é uma lesão. Forame, tá? Então eu consigo enxergar nessa região. Mas se eu perguntar lá do outro lado, cadê o canal mandibular? Enxergar? Canal mandibular? Enxergar o forame eventual? Então, tem situações que a gente consegue enxergar e tem situações que a gente não consegue enxergar. Panorâmica, ele é um exame amplo, tá? Para te dar um panorama geral do que está acontecendo. Mas se você quiser detalhes, vá para a periapical ou para a tomografia, tá? Se precisar de tridimensional, tomografia. Outro caso de panorâmica, olha lá, ó, onde a gente consegue enxergar o panorama do paciente. Olha essa área que eu falei da coluna. Ah, tá. Vai reparar um pouquinho. Então, observe esse paciente aqui. A gente olhando a radiografia, olha como essa área central, como eu falei, como impede a gente de ver a parte óssea, por causa da coluna vertebral. Tá? Então, fica muito ruim, né, de nós observarmos aqui aonde que está o osso do paciente. Até dá para enxergar. Mas assim, tem que ter um certo treino para poder enxergar a parte óssea, não consegue ver com detalhes. Tá? Parte de posterior, a gente já consegue enxergar com mais facilidade. Olha esse dente aqui. Olha esse dente aqui. Consegue observar que esse paciente é um paciente que ele tem doença periodontal, mas é mais localizado a situação dele de doença periodontal? Consegue observar? Porque alguns dentes, ele não tem perda de osso, ó. O inferior, ele quase não tem perda de osso, tá? Mas olha o superior como que tá, ó. Então, através da radiografia panorâmica, eu consigo ter um panorama até mesmo do tipo de escovação que o meu paciente tem, ou de higienização que ele faz. Às vezes ele escova mais embaixo do que em cima. Às vezes ele passa fio dental embaixo, ou, né, não tem um apinhamento embaixo e tem em cima. Tá? Tem alterações, tem perdas de osso aqui que favorecem então a perda óssea dessa região. Perdas de elementos dentários, né, que acabam fazendo com que haja perda óssea dessa região. Porque o dente acaba, pela lei da gravidade, fazendo a sua. Descendo, né, e fazendo a sua. Como diz? Faltou a palavra agora? Vai desocluindo mesmo, né? E acaba perdendo o osso lá na região apical, tá? Outros casos, ó, outras radiografias, onde a gente consegue observar paciente com alterações dentárias. Então isso aqui é um dente em raiz residual, tá? Já houve um processo carioso tão intenso que acabou chegando em raiz, em estado de raiz, né? Olha o quadro desse pré-molar aqui, onde nós temos uma lesão periapical, tá? Olha o quadro desse molar.
Isso aqui, ó, comprometimento endodôntico, então o paciente teve uma cárie muito grande aqui, que levou à necrose dessa polpa, comprometimento periapical. Só que olha a interproximal, cadê a crista óssea aqui nessa região? Não tem crista óssea. Então, esse dente já é um dente que ele está condenado, pois ele não tem nem osso periapical, não tem nem osso interproximal. Tá? Então, é um dente que já tem uma lesão endopério. Provavelmente o problema começou endodôntico e partiu para problema periodontal. Tá? Olha a alteração que nós temos nesse dente aqui. Ó, o tamanho da lesão que nós temos aqui. Ó. Olha o comprometimento radicular aqui. Reabsorção radicular. Reabsorção radicular. Isso não é normal. Dentes com reabsorções radiculares, nós temos que pensar em tumores odontogênicos. Então, olha o tanto de informação que a panorâmica me passa. Me dá. Né? Só que, quando eu quero coisas específicas, eu tenho que partir, então, para radiografias que são mais específicas, ou procedimentos de imagem mais específicos, como a tomografia. Então, qual que é a sequência de atendimento que nós iremos ter lá no 6º semestre? Tá? Nós faremos da seguinte forma. Primeiro, anamnese do paciente. Depois a gente vai fazer exame extraoral do paciente. Exame de sinais vitais do paciente. Exame intraoral, sendo o odontograma e o periograma. Vocês vão aprender a fazer sondagem, vão aprender a verificar se o paciente tem sangramento gengival, sangramento ao toque, né? Então, vai fazer o odontograma e periograma. E depois, na sequência, a gente faz o exame radiográfico do paciente. Então, se detectamos que ele tem alguma alteração, sangramento gengival, alguma bolsa periodontal, vai para fazer a análise radiográfica. E depois da análise radiográfica é que nós vamos fechar o diagnóstico desse paciente para saber qual tratamento vai ser feito. Tá? E essa execução do plano de tratamento é feito em conjunto, professores e alunos. Então, a gente junto, a gente decide que tratamento vai se fazer para o paciente. Tá? Então, as radiografias fornecem uma visão geral da quantidade de osso presente, indicam o padrão, a distribuição e a severidade da perda óssea que resultam da doença periodontal. Então, a radiografia vai me ajudar até verificar que tipo de perda óssea esse paciente tem e qual que é a severidade dela. Também, a radiografia periapical, como eu já falei, é o filme de escolha para avaliação periodontal, e a técnica do paralelismo, que é a técnica do cone longo, é o método de exposição preferido para demonstração das características que nós temos anatômicas dessa doença. Qual que é a técnica do paralelismo? É aquela onde nós temos, né, a película paralela ao dente, certo? E o cone paralelo ao solo. Por isso que é a técnica do paralelismo. Tá? Então fica tudo paralelo, né? Então a película tem que estar paralela ao dente e o cone tem que estar paralelo ao solo. Quando esses elementos se cruzam, acabam formando então uma perpendicular, certo? Então tem que ficar nesse processo. Tá? Essa é a técnica do paralelismo. Então, ó, a doença periodontal. Quando a gente vai verificar a doença periodontal, a gente vai somar o exame clínico mais o exame radiográfico. A gente vai ver as duas situações. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, onde nós temos uma imagem, uma foto do paciente. Bora lá? Onde a gente tem uma foto do paciente. Se eu inicio o procedimento sem radiografar, pode acontecer às vezes de, no processo de raspagem desse dente, ou tirar o dente junto, porque esse dente já está fora da posição anatômica dele, na posição de função dele, tá? Esse dente provavelmente já está com uma mobilidade tão acentuada, tão grande, que ele está fora de posição. E a hora que eu for fazer o procedimento de raspagem, se eu não conhecer a parte óssea desse paciente, pode ser que durante o processo de raspagem eu faça a extração. Então, por isso que a gente tem que avaliar a parte clínica com a parte radiográfica, tá? Porque se eu fizer a extração, eu já tenho que falar para o paciente, ó, durante o processo de raspagem pode ser que você já saia sem o dente, porque já está com uma mobilidade muito grande, tá? Já tem perda de osso muito grande. Esse é o levantamento periapical que eu falei para vocês. Ó lá, então é uma técnica radiográfica aonde a gente tem periapicais de várias áreas, né? Então aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 radiografias. Tá? Então
pega terceiros molares, molares, molares e pré-molares, né? Pré-molares e caninos, lateral e central, aí do outro lado a mesma coisa, tá? Inferior a mesma coisa, terceiro molar, molar e pré-molar, caninos, aqui centrais e do outro lado a mesma coisa. Então esse é o levantamento periapical. Aqui a gente consegue ver todas as áreas do paciente se tem algum comprometimento ósseo, algum comprometimento periodontal. Em lesões de furca, em casos onde nós temos alterações de furca, que nós precisamos ver tridimensionalmente, ou em áreas que nós queremos ver se o paciente tem fratura radicular, ou algum comprometimento radicular que esteja fazendo com que haja o procedimento de lesão endopélio, nós solicitamos uma radiografia, uma tomografia, tá? Que é um exame de imagem para poder verificar a parte tridimensional. Então, como que funciona a tomografia? Provavelmente vocês devem ter visto alguma coisa no quarto semestre, lá em radiologia, mas a tomografia é como se fosse, eu digo assim, a gente tem que pensar na tomografia como se fosse uma estante de livros. Aonde, quando eu olho para a estante, eu enxergo só os títulos do livro, né? Os títulos do livro são os fragmentos que a gente vai escolher um fragmento para poder enxergar. Quando eu pego esse livro da estante, que eu viro a capa, eu consigo enxergar toda a parte interna do livro, né? A capa, contra a capa, eu consigo enxergar. Da mesma forma a tomografia. Então, a hora que eu pego o fragmento, uma parte que eu quero visualizar, a hora que eu viro, eu consigo enxergar tridimensionalmente. Então, tanto a parte vestibular quanto a parte lingual ou palatina dessa imagem. E com isso tem a separação das raízes, a gente consegue visualizar exatamente onde que tem a fratura. No caso desse molar, provavelmente na radiografia panorâmica enxergava-se somente a lesão. A hora que vira, na tomografia consegue enxergar a fratura do dente e consegue enxergar que tem lesão nessa região de furca também. Tá? Nas interpretações radiográficas, então, a quantidade de perda óssea pode ser estimada como a diferença entre o nível ósseo fisiológico e a altura do osso remanescente. Ou seja, eu consigo verificar a quantidade que houve de perda quando eu pego a parte de osso remanescente e eu pego aonde deveria estar o osso, que seria o osso do nível fisiológico. Tá? Então, para eu saber a quantidade de perda que eu tive, eu vou diminuir um do outro. Então, eu sei qual seria a altura óssea normal do paciente e eu verifico aonde que está a altura do osso. Faço, então, uma diminuição lá na radiografia, eu vejo, olha, esse paciente perdeu 8 milímetros, perdeu 7 milímetros, ou está com uma bolsa periodontal de 11 milímetros, né? Consigo verificar através da radiografia. Então, essa é a perda óssea. Qual que é o padrão? O padrão de perda óssea ele pode ser visualizado em uma radiografia como horizontal ou vertical. E ele vai se medir aonde? A partir da junção alveolo-cementária, que foi o que eu falei para vocês. Toda verificação que nós fazemos é através da junção alveolo-cementária. Então, para eu saber se a perda foi só vertical ou se a perda foi horizontal, isso quer dizer localizada ou generalizada, eu vou verificar através da junção alveolo-cementária. Então, eu enxergo, né, nesse caso, que o paciente tem uma perda horizontal. Isso quer dizer o quê? Todos os dentes estão comprometidos. Todos os dentes estão com perda óssea. Então, é uma perda óssea generalizada que esse paciente tem. Tá? Quando eu tenho uma perda óssea de apenas um dente, eu tenho uma perda óssea vertical. É uma perda óssea localizada. É só aquele dente que tem problema, os outros dentes ele não tem problema. Então, a gente vai verificar exatamente o que está acontecendo nesse dente. Será que é um problema endodôntico? Será que é um problema de bolsa periodontal naquele dente apenas, em função de um trauma, em função de uma intercorrência, alguma coisa que aconteceu apenas naquele dente? Como eu falei para vocês, eu tive um paciente no consultório que teve um acidente de moto e ele tinha piercing no dente. E ele mordeu o piercing exatamente no molar. Teve fratura do molar superior do molar inferior. Foi localizado. Tá? Então, essa fratura, às vezes pode, né? Às vezes o paciente pode ter alguma alteração óssea em um dente só. Porque aconteceu alguma situação naquele dente.
Outro caso que eu também tive no consultório foi um paciente que foi comer, eu tinha feito implante nele, né? E ele foi comer peixe e entrou um espinho de peixe lá. Ele teve uma perda de osso somente naquela região, por quê? Porque houve um processo inflamatório naquela região por causa de um espinho de peixe. Tá? E ele não conseguiu tirar, ficou com o espinho de peixe lá, acabou tendo necrose da parte óssea, perdeu o implante. E foi localizado. Tá? Então, existem perdas ósseas que são verticais, que são localizadas, e existem perdas ósseas que são horizontais, generalizadas. Então, em relação a localizado ou generalizado, já falei, né? Então, aqui quando a gente tem uma perda óssea horizontal, ele é generalizado, tá? Quando tem uma perda óssea vertical, ela é localizada, certo? Em relação à severidade da doença, a severidade, então, se para saber se é uma doença leve, moderada ou severa, a gente vai verificar através dos comprimentos que nós temos de bolsa periodontal. Então, de acordo com a perda de inserção clínica. Perda de inserção é perda de osso, perda de quanto de osso que o paciente teve. Então, se ele teve, então, falando o conceito correto, a perda de inserção clínica é mensurada da junção amelocementária até a base do sulco ou da bolsa periodontal. Então, a gente vai colocar a sonda milimetrada lá e vai verificar quanto que teve de perda de osso. Se teve perda de osso de 1 a 2 milímetros, é uma perda óssea leve. Se teve de 3 a 4 milímetros de perda de osso, ela é moderada. Se teve uma perda de osso maior do que 5 milímetros, é uma perda de osso severa. Tá? Aí, a ADA fez uma classificação em relação à quantidade de perda óssea, da seguinte forma. ADA do tipo 1, ADA do tipo 2, ADA do tipo 3 e ADA do tipo 4. ADA do tipo 1, quando o paciente tem uma gengivite. Do tipo 2, uma periodontite leve. Do tipo 3, uma periodontite moderada. E do tipo 4, uma periodontite severa. É claro que, quando nós falamos sobre a classificação das doenças periodontais, vocês vão ver que existem outras classificações que hoje é em estágios, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. De periodontite. E isso vai somar a essa informação da ADA. Quando a gente fala sobre essa doença periodontal, a gente verifica também quais são os fatores predisponentes, aquilo que o paciente tem como fatores de predisposição. Quais são esses fatores? Porque isso vai influenciar diretamente ao paciente desenvolver a doença periodontal. Parte medicamentosa. A equipe aí do Antônio, da Viviane, das meninas todas, né, trouxeram questão de diabetes, que a diabetes diretamente relacionada à questão periodontal. Trouxeram a questão medicamentosa da diabetes, né, em relação ao ômega 3. Da mesma forma, existem alguns medicamentos que podem predispor o paciente a ter uma doença periodontal. Tá? Tabagismo, da mesma forma. Tabagismo predispõe o paciente a desenvolver a doença periodontal. E pior, né? O tabagismo ele agrava o processo de doença, né? Por causa das toxinas, por causa da oxigenação. Então, tudo isso acaba agravando a doença periodontal. As doenças sistêmicas, como eu falei, a diabetes, paciente que é hipertenso, vai ter alguma alteração. Pacientes que são sindrômicos, né? Como pacientes que têm síndrome de Down. Né, o pessoal até falou das síndromes aqui, né, quando nós vimos a parte das síndromes, a síndrome de Papillon-Lefebvre, a síndrome de Shediac-Higashi. Então, tem algumas síndromes que o paciente já desenvolve doença periodontal, é por causa da síndrome mesmo. Né? Cálculo dentário. Falamos em aula, quanto mais cálculo dentário o paciente tiver, mais predispõe ele a desenvolver a doença, porque vai se acumulando, vai se juntando, é um fator de retenção o cálculo dentário. Tá? E os irritantes locais. Né? O que seriam irritantes locais? Qualquer coisa pode ser um irritante local. Uma tampa de uma caneta que a pessoa fique cutucando a gengiva, um palito de dente que fique cutucando a gengiva, a unha. Tem pessoas que fazem com a unha e acabam cutucando a gengiva. Isso são irritantes locais. Faz com que haja uma alteração no tecido periodontal. Outro irritante local, os fatores de retenção iatrogênico. Então, se tem uma restauração em excesso, se tem uma prótese que esteja em excesso, né? Isso vai ser um irritante local.
periodontal, tá? Vai favorecer então a doença periodontal. Aqui, em relação à ADA, ele explica os tipos de ADA que nós temos e qual que é o comprometimento. Então, gengivite. Gengivite, a gente não tem nenhuma perda de osso, tá? Então, é uma alteração do tecido mole. Ela está associada ao tipo 1, portanto, nenhuma alteração radiográfica é vista. Então, se o paciente tem gengivite apenas, não vai ter alteração radiográfica. A crista alveolar está presente, está aproximadamente 1 a 2 milímetros da junção amelocementária. Apenas os tecidos gengivais estão inflamados, né? A parte óssea não tem comprometimento. Na periodontite leve, existe uma perda óssea discreta, a lâmina dura ela se torna menos nítida e esfumaçada e não aparece mais como uma linha radiopaca, né? A lâmina dura, ela fica meio enuviada, que a gente chama, como se a gente não consegue enxergar direito. Já é o início do processo inflamatório. Então, o paciente geralmente tem uma perda óssea horizontal, né, com o nível ósseo alveolar entre 1 a 2 milímetros da junção amelocementária. Clinicamente, tem sangramento à sondagem, presença de bolsa periodontal resultante dessa perda, tá? E pode ter também recessão gengival. Na periodontite moderada, já está se agravando. Periodontite moderada vai ter um processo inflamatório mais intenso. Pode então ter perda óssea horizontal e vertical, né? Sendo que pode ser localizado ou generalizado. Qual que é o tamanho da perda óssea? Se é moderado, de 3 a 4 milímetros é a perda óssea, né, da junção amelocementária. Pode ocorrer lesão de furca, doença, principalmente relacionada a dentes que são multirradiculares. Quem são os dentes multirradiculares? Os molares. Os pré-molares, alguns pré-molares também são multirradiculares, tem duas raízes. E pode ter lesão nessa região também, tá? Claro que lesão de furca é mais comum ter em molar, tá? Clinicamente, a perda de inserção ou formação de bolsa é até 6 milímetros. E o paciente tem recessão, tem envolvimento de furca, mobilidade leve, né? Pode estar presente nesses casos de periodontite moderada. Já a periodontite severa, perda óssea maior do que 5 milímetros. Presença de perda óssea com envolvimento de furca e mobilidade. Tá? Então a gente vai ter um paciente que tem uma doença mais agravada, provavelmente tem cálculo presente, dá para observar na radiografia as perdas ósseas das cristas, né? Então vai ter uma doença generalizada e a periodontite ela é considerada severa. Tá? Aqui é um material, não importa.